assim, o Tramontina do Flow News, não sabia que o Tramontina era jornalista ainda, eu também não sabia que o Flow News continuava de pé, realmente não sabia. Parece que eles deram uma opinião sobre o MBL ontem, né? E a opinião foi bem imprecisa. E eu vou tentar, eu tô numa fase assim que eu só vou ficar sendo muito grosseiro contra os nossos adversários políticos. Jornalista, vamos tentar ser educado na medida do possível, correto e tal. Mas nós temos que corrigir as imprecisões, porque quando vem a imprecisão ali, aí fica fogo, né? Vamos lá? Vamos lá. Então, uma coisa, você não... Ô, Paulo, eu quero te perguntar uma coisa. Você não era do MBL. Eu não. Quando que você entrou no MBL? Quando você manifestou aí a sua... Não, eu os conheço desde quando surgiu. Aliás, desde antes de surgir o MBL enquanto instituição, eu já os conheci. Então, sempre tive amizade com eles, sempre participei de eventos que eles fizeram. Eles fazem lá congressos todo ano, então palestrei em muitos congressos dele, mas eu sempre tive uma questão de independência muito grande. Então eu nunca quis me ligar a partido, não sei o quê. Fui assediado muitas vezes para entrar em partido, para me candidatar. Eu nunca quis, porque eu não tenho nenhum jeito para isso, acho. Então eu sempre me mantive à distância de ter que me ligar a alguém, a algum grupo e tal. E tava tudo bem, né? E eu fui me unir a eles, por quê? Porque, claro, eu comecei a conversar com eles mais vezes, inclusive quando eu ia fazer o News lá, né, que era lá no mesmo conjunto onde o MBL é. Então, de vez em quando eu saía do News e passava lá, e ficava lá conversando com eles. E ali a gente começou a falar sobre isso. Aí, pô, vem pra cá, tem um monte de coisa que a gente tá fazendo aqui e tal, não sei o quê. Então, fora a questão do partido, o MBL tem uma plataforma de conhecimento, de cultura e não sei o quê, que eles queriam desenvolver aquilo melhor. Então, a conversa começou assim, não, vem pra cá. Eu já escrevia na revista, que a revista é uma dessas iniciativas culturais, que é a Valete, uma revista física, né? E eles queriam que eu, além de escrever na Valete, que eu produzisse conteúdo para essa plataforma, que na época era uma plataforma que era o Clube MBL. Então, a gente tem lá um monte de coisa que a gente produz dentro dessa plataforma. Hoje é um aplicativo. O Valete Plus, Valete Mais, tem lá, você pode baixar. Tem um monte de conteúdo gratuito, também tem conteúdo pago, podcasts, relatórios, entrevistas e um monte de coisa. Tem um podcast meu lá, inclusive, de áudio. Então, eu fui pra lá quando a gente fechou. Não, vamos pra polêmica. Acho que começa com 3 minutos. Sabe, você é o seguinte. O MBL deixou de lado abandonou alguns comportamentos que há alguns anos teve, que eu acho que qualquer pessoa de bom senso repudiaria. Vamos ver quais. O MBL tinha, por meio de alguns dos seus representantes, muitas atitudes de confronto. O MBL ia para o pau, ia para provocação para conseguir determinado resultado e, com isso, alavancar sua imagem. Eu acompanhei muito de perto uma sacanagem, uma canalice que o MBL fez contra o jornalista José Roberto Bonnier. O bosta do Bonnier? Vamos lá. Uma foto do que seria uma prostituta com os braços num carro, o que seria negociando um programa, e botou a cara do Bonnier. O Bonnier processou o MBL e ganhou. O MBL foi condenado a pagar uma indenização de 20 mil reais. Você está sendo burro. O MBL não perdeu nenhuma ação pro Bonnier. O MBL não perdeu nenhuma ação pro Bonnier, ô jornalista. Faça a checagem antes de falar falando bosta aí, ô Tramontina, do teu amigão Bonnier. Tá? O MBL não perdeu nenhuma ação. O Bonnier, à época, entrou com uma ação contra mim. Ele perdeu em primeira instância, aí depois ganhou em segunda instância. Não concordo com a vitória do Bonnier, de maneira alguma. Agora, você sabe o que aconteceu do Bonnier? Ô, bonitão, vamos lá, dá o play aí, porque esses caras têm esse corporativismo jornalístico. Dá o play, vamos lá, vamos ouvir. Na época, houve também reportagens mostrando que as muitas condenações que eram dadas ao MBL não eram pagas, porque o presidente do MBL tinha R$0 na conta. Então, aquilo, aparentemente, era o método. Nós estamos falando de método há vários anos. Então, tá falando que eu tinha R$0 na conta e aí eu não tinha pagado o Bonnier? Veja só, o Bonnier, se quiser executar, faz parte do processo, né? Eu, às vezes, estou sem dinheiro, não tenho como pagar as coisas, né? Prefiro me alimentar do que pagar o Bonnier. Mas eu também quero, de maneira bem clara, quero muito pagar as execuções que existam contra mim, especialmente de pessoas tão importantes quanto o Bonnier. Vamos lá, dá o play. Qual é o meu método? Nós vamos para o pau, a gente enfrenta, a gente cria situações constrangedoras ou agressivas, muitas vezes, para obter determinado resultado. E eu posso afirmar, diante daquilo que eu acompanhei, que tinha coisa que era canalice, era injúria, calúnia e difamação, que depois se transformava em processos, e aí não tinha como cobrar, porque as pessoas
dentro do método, também não tinha dinheiro na conta. Ué, quem disse? Então agora, O MBL já perdeu ações e pagou. Eu não tô entendendo. Você tá mentindo novamente. Outras pessoas que são do MBL, que ganharam ações e perderam ações, pagam. Tudo certinho. Foi comigo, cara. Não é um método. Eu nem tenho muitas ações contra mim. Eu nem fico indo na rua provocar. Você é meio burro, Tramontina. Desculpa, eu ia tentar ofender, mas eu não ofender, mas é difícil, né? É difícil porque o sujeito é um sujeito ultrapassado, né? Então ele não conhece muito dessa dinâmica. Eu não faço provocação, eu não gravo vídeo de rua. Você sabia disso, Tramontina? Eu não faço vídeo na rua. Eu tô há 11 anos nisso, eu não faço. Então não tem nenhum método. Não tem nenhum método aí. Sacou, Tramontina? Você tá sendo só, assim, impreciso e trabalhando com má fé. Mas aparentemente, Tramontina, você é amigo do Burnier, né? Aí eu preciso te falar o que o Burnier fez. A gente vai contar pra você. Vamos lá, deixa ele falar. ia perguntar, agora que você está no movimento, esses métodos não existem mais? Bom, assim, o MBL amadureceu muito, assim, do que eu conheci para agora. Amadureceu muito, eles amadureceram bastante. Tanto é que, sim, começaram, eram todos, sei lá, tinham 20 e poucos anos, todos eles. Eu sou o mais velho hoje ali dentro daquele ambiente. Você é o tiozão. Eu sou o tiozão, Então, assim, eles amadureceram bastante. Não dá para dizer que, assim, o método de chamar atenção é um método que, se você não chamar atenção, você não é visto. Hoje, rede social funciona assim, infelizmente. Eu, por exemplo, sou um cara, eu tenho lá o meu canal no YouTube. E a gente sabe, se eu não fizer uma thumbnail que tem lá um clickbait qualquer, se eu não fizer um videozinho, se eu ficar lá tentando ensinar filosofia no meu canal, eu não vai dar nada naquilo ali. Então, você tem que ficar ali, né, tentando encontrar um meio termo entre você não fazer a canalice, né, e você também não se tornar uma pessoa irrelevante que ninguém quer ouvir. Porque, infelizmente, a internet, ela funciona no hate. Ela funciona na confusão. Ela não funciona no método normal de você trabalhar. Então, o MBL aprendeu isso muito cedo. Não, é provocando, é não sei o que, tal. Então, esse método de provocação do grupo foi o que alavancou o grupo. Então, não, isso assim, não Paulo, pode você negar. está sendo impreciso, que alavancou o grupo foi luta contra o impeachment. Foi luta contra o impeachment. E isso não tem nada a ver com o caso do Burnier. Até porque o caso do Burnier, o Burnier me processou por causa de um meme que não tem nada a ver com coisa de rua. Agora, você sabe o que o Burnier fez quando eu encontrei o Burnier ao vivo? O Burnier, no momento que estava vendo o protocolo do pedido de impeachment, na verdade a assinatura em cartório do pedido de impeachment da Dilma Rousseff, havia um senhor de 90 anos, que era o Hélio Bicudo, que morreu logo em seguida. Era um senhor frágil, pequenininho, doente, tá? Um advogado com mais de 90 anos. E aí o Burnier chega na frente daquele senhor de 90 anos e começa a falar rápido, ir pra cima dele. Não, porque isso é um absurdo, uma peça golpista. O Burnier, o Tramontina, o jornalistão Tramontina, o Burnier foi pra cima do senhor de idade e ele fez um método de provocação que pra vocês jornalistas é válido. Você jornalista pode, aí vocês chamam de quebra-queixo. Ai, nós fazemos o quebra-queixo. Aí vocês provocam. Você acha que você tem a licença pra fazer um jornalismo provocativo pra obter a resposta e a audiência que você tem. Agora outros não. O Arthur Duval não pode fazer isso. Não, aí é provocação política. Gozado. O Burnier podia. Aí eu, na hora, cheguei e falei, se acalma aí. Não vai falar assim com o senhor de idade. Pergunta pra gente. Tinha eu, tinha Janaína Pascoal, tinha um monte de gente que era signatário do pedido de impeachment. Ele foi no velho, de 90 anos, que tava prestes a morrer. Eu defendi o Hélio Bicudo. Porque ele estava usando desse método que o Tramontina tá denunciando. Tá aqui, ó. O Burnier, o bonitão, foi fazer, né? Mamãe falei, no senhor de idade de 90 anos, Tramontina. Quem foi fazer provocação foi o Burnier. Pra matéria da Globo, que a época era contra o impeachment. Foi lá, Burnier, lá no cartório, ficar fazendo provocação pra um velho de 90 anos. Um senhor de idade que mal tinha força pra falar, pra responder. Porque, vamos colocar, o Burnier sempre foi petista, é um jornalista petista, e aí ele tinha que tratar o Hélio Bicudo, que é um ex-petista, como um traidor. Aí ele foi lá pegar o traidor. E eu não deixei. E depois, fizemos um meme. O meme era basicamente isso que o Tramontina descreveu mesmo. Havia uma garota de programa debruçada sobre um carro, indicando que há certo tipo de jornalismo que entrega a si a troco de dinheiro. Era isso que o meme queria dizer.
É uma crítica política ao jornalismo. Alguém aqui acha que o jornalismo da Rede Globo não se entrega mediante... Aí eu perdi a ação. Perco 10 vezes uma ação se for para defender o Hélio Bicudo. De uma ação desse tipo do Bonier. Perco 10 vezes que fez rejeição. Perco 1000 vezes. Mas não vou deixar um cara desses humilhar um senhor como o Bonier, como o Bicudo. Não vou. Tá? Aí fica esse Tramontina dando a versão do Bonier. Lógico que você vai dar a versão do jornalista old school global. Sacou? Não vai humilhar a porra do Bicudo, não vai humilhar o legado do impeachment. E nós vencemos e você perdeu, Bonier. Você pode ter ganhado uma açãozinha merda, nós ganhamos o impeachment. Nós estamos na história. Você, no máximo, vai tentar contar ela. Vamos lá, vamos ouvir mais um pedaço aí, se tem mais... Hoje em dia a coisa tá muito mais pé no chão, mas é óbvio que, vez por outra, você cria lá uma ideia e uma coisa que pode chamar lei anti-Oruan. Então, assim, eles pautaram o debate público de segurança pública, o MBL pautou esse debate com essa lei, com esse apelido, né, muito ligado a um artista muito famoso e tal. Aliás, ó, notado no meu caderninho. Oruan, hoje, tá preso desde o dia 22 de julho. 22 de julho, faz a conta. Julho, agosto, setembro, 2 meses e pouco, né? A família tenta tirá-lo da cana e não consegue. Desculpa, eu te interrompi só mas falando do Oruan. E foi uma coisa que foi pautada, né, pela Amanda Vitorazzo, que é a vereadora do MBL aqui em São Paulo. Então, quer dizer, virou um statement importante para o grupo e que alavancou mais uma vez o grupo. Então, você criar situações em que seu nome surja e vá para as redes sociais e todo mundo fique falando por dias de você, é uma tática que qualquer um que quer ser visto na internet vai adotar. Também discordo, Paulo. Não é para ser visto. Nós queremos lutar contra o crime organizado. Não é sobre ser visto. É sobre meter ele num sujeito como Oruan uma arma política que gerou os erros e que fez com que ele fosse preso. Nós tornamos esse tema grande o suficiente para que ele terminasse na cadeia. Vamos lá. Era visto. Mas eu acho que amadureceu. Hoje tem muito mais cuidado com certas coisas, no que vai falar, no que vai fazer, mesmo porque com o partido saindo, então óbvio que você ganha um peso institucional muito maior. Porque o MBL, enquanto grupo político, vai continuar existindo. É um jeito bacana. E ele quer ter uma relação bacana com essas pessoas. Só que esses caras não são bacanas, esses caras não são legais. O Tramontina não tá de boa fé. Mas vai ser difícil você dissociar o partido do grupo. Né? Então o grupo ele vai precisar se adequar a uma lógica de não prejudicar o partido, por exemplo. Então é óbvio que isso tudo tem que ser pensado. Então, né, tem que mudar a dinâmica do grupo, né, o que eu acho que já vem acontecendo. Nós tivemos, inclusive, problemas. Porque o nosso estúdio era no mesmo prédio que tinha sede no escritório da MBL. Você usou aquele estúdio, também trabalhou lá. Sim, né? Sim. E hoje você continua como integrante do MBL, você continua visitando o mesmo lugar. Mas eles começaram a fazer guerrilha contra os convidados que iam pro nosso estúdio. Que convidados? Né? E aí, na hora que o convidado sair... O Guilherme Boulos apareceu no escritório, no prédio do MBL, e a gente não vai falar com o Guilherme Boulos. Vocês que foram pro prédio do MBL, vocês do Flow News que foram pro prédio do MBL, vocês sabiam que a gente tava lá? Eu até avisei, se aparecer cara que a gente não gosta aqui, que pode botar a vida das pessoas que trabalham aqui em risco, não é culpa minha, tá? Que isso, na minha área, vai entrar na minha área, o Guilherme Boulos vai ficar andando aqui, vai tomar no cu, Guilherme Boulos. Vocês fizeram o que vocês quiseram, vocês são uma empresa. Tomem decisão correta, caralho. É cada uma. Ai, não, o Guilherme Boulos vai estar andando aqui com você. Não vai. Vai se fuder o Guilherme Boulos. Que bobeira, foi fazer guerrilha. Guerrilha quem faz é esses caras pedindo morte dos outros da Palestina. O Guilherme Boulos preocupado com guerrilha agora. Que loucura. As pessoas do MBL cercavam em 2 ou 3 pessoas. 2, 3, 4, para fazer vídeo, para fazer provocação, para ter reação. Contra quem? Alguém. Contra quem? Guilherme Boulos estava lá no nosso prédio, a gente nem sabia que ele tinha ido no Flow. Tem dentista aqui no prédio, tem contador. E se ele foi no escritório de contabilidade? Que é uma... então, assim... sacanagem sem tamanho. É sacanagem, né, Tramontina? É sacanagem sem tamanho. Sacanagem é você ficar fazendo live pra 100 pessoas aí no Flow News que você fazia, tá? Estourou lá o orçamento. Isso é sacanagem. Quebrou o Flow aí com esse programa bosta aí. Vamos lá.
Né? E não é uma provocação. Nós podemos aqui fazer uma provocação uma ou outra, discutindo. Né? Mas não vai ser. Mas tu entendeu, ô Tramontina? Os meninos, né, na época tinha sido o quê? Foi o Costenaro e mais alguém. Eles também foram fazer uma provocação conversando ali no como um petista faria com a gente aqui. Ué, não tô entendendo. O tipo de coisa, aí fica difícil. Você imagina o seguinte, Tramontina, eu não gosto dessas coisas, assim, eu sou uma pessoa que, eu não sou muito, eu não gosto muito desse tipo de confronto dessas coisas, então eu nunca teria a gente sair fazendo isso. Continua existindo por alguns grupos. Que já não são mais aí eles entram, por exemplo, na FAO, tem um monte de cartazes lá, defendendo tal posição, eles chegam lá e arrancam os cartazes. Nossa, né? hein? Não. Pô, assim, longe de mim defender aqueles idiotas que estão indo lá arrancar cartaz. Aqueles imbecis. Mas o que é o cartaz? Tem cartaz defendendo golpe de Estado, tem cartaz defendendo um monte de absurdo, atrocidades, cartazes antissemitas. Você acha que é antidemocrático fazer isso? Experimente defender uma posição contrária, Tramontina, nessas faculdades. Eles vão te arrancar na porrada de lá. Cada uma. Esse Tramontina saindo em 2010. Vamos lá, dá o play. Complicado, né? Porque aí isso é guerrilha física. Mas aí não é mais não são ligados ao MBL, tá? Então... Aí é guerrilha física. São grupos de direita que, para provocar, e aí vários gravando exatamente o mesmo método. Né? Infelizmente, assim, é um método que funciona, né? Então, se ele funciona, ele vai ser... Eu acho que essa parte do Tramontina vai até aqui, né? Entendi. Depois não tem muito mais coisa. Pois é, meus amigos. É bizarro. Bizarro. E assim, que coisa de baixo calão, né? E mentiu. Ô Tramontina, você tá querendo dizer que a gente tem um método de entrevistar os outros para enganar e dar golpe? Eu não entendi. Eu vou passar essas falas do Tramontina pro jurídico, já que você tá falando em processar. E se perder, e se processarmos, e caso você perca, espero que você tenha dinheiro para pagar, Tramontina. Papinho de má fé. Se confundiu, você entendeu, Riso? Sim. Papinho de má fé. Volto a repetir, tá? Burnier. E se bobear, deve ter vídeo da Rede Globo da época. Acho que tem vídeo no Facebook do MBL desse negócio do Burnier. Riso. Você lembra que a gente fez até live? Sim. Eu gravei vídeo à época, tá? Tem vídeo. O Burnier foi de uma grosseria num senhor de idade de 90 anos e eu tava defendendo um senhor de 90 anos. Eu tinha na época o quê? 29, 30 anos. Era minha obrigação defender ele. Minha obrigação. E 2, defender o impeachment da Dilma Rousseff. Aí vem um jornalista da Globo e escolhe pra inquirir. E aí fazer uma mãe, falei, um senhor de 90 anos. É bonitão, né? Se fuder, velho. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.